Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula do curso Informática Básica aqui no canal Sou Independente Digital. Nessa aula você vai aprender o que é hardware, tá? O que é esse negócio de hardware que tanto se fala? Eu já falei aqui no canal nas primeiras aulas que o computador ele é formado por duas partes, hardware e software. Sem essas duas partes a gente não tem computador, não tem celular, não tem tablet, não tem nada. Então é necessário que tenha o hardware e o software. Nessa aula eu vou falar especificamente do hardware e a importância dele, porque no seu dia a dia você vai usar direto quando você vai comprar um equipamento, quando você vai montar algum equipamento ou precisa, por exemplo, de um computador modificá-lo, né, para melhorar ele. Então fica nesse vídeo que você vai gostar bastante. Então vamos para a aula. Seguinte, pessoal, o que seria o hardware? O hardware ele é a parte física do computador. Tá? E ele é dividido em duas partes, a parte interna e a parte externa. Para entender melhor, imagine que o hardware fosse que nem um corpo humano. O corpo humano, você vai ver que você tem seus braços, suas pernas, suas mãos, a cabeça, tudo. Isso é a parte visível para nós, né? E que a gente utiliza, né? Só que a gente tem a parte interna, que é o coração, pulmão, pâncreas, rins, cérebro, tudo isso é a parte interna do corpo humano que, lógico, a gente utiliza, que é para o funcionamento do corpo. Então, o que acontece? Você vai ter tanto a parte externa, que você consegue ver, que é a parte visível, né? Que muitas vezes, e a parte interna, que muitas vezes a gente não vai conseguir ver, a não ser com um raio-x, né? A não ser que o médico ele faça algum exame e daí consiga ver, mas em si a gente não vê, né, o tempo todo. É a mesma coisa no caso do hardware. Então é a parte física do computador que ela é importantíssima, tá? Lembrando que o hardware ele precisa do software para o computador funcionar. Sem o software também não adianta o hardware, ok? Então o hardware, a importância dele é que ele determina a capacidade do seu computador. Vocês vão entender melhor. Por exemplo, quando eu quero um computador mais rápido, eu preciso de um processador mais rápido, eu preciso de mais memória RAM no meu computador. Então, tudo isso vai fazer com que o meu computador seja mais rápido, tá? Então, é muito importante que quando você tem esse conhecimento de hardware, você vai conseguir, por exemplo, montar um computador melhor, saber qual computador ou celular comprar, qual tablet comprar, porque daí você entende melhor as configurações de hardware, que é o que vem nas lojas, né? A gente vai falar um pouquinho isso no final da aula. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, mas vai ser muito importante. Então vamos ficar comigo até o final, que no final eu vou falar exatamente sobre na hora da compra, né? Como que a gente faz? Vocês entendendo essa aula, vocês vão ver que fica mais fácil na hora de comprar um celular ou comprar um computador, fica muito mais fácil, tá bom? Então, pessoal, já deixe seu joinha aqui no canal, se inscreva no canal também para não perder vídeos como esse e comente aqui o que você está achando das aulas de básicas de informática. E vamos, então, explicando melhor então, o que é essa capacidade, né, que o hardware determina no computador. Então, para entender tudo isso, eu vou explicar cada parte do hardware. Então, o hardware ele é dividido em duas partes. A interna, que eu falei que fica dentro, né, que a gente não consegue ver, e a parte externa, que a gente consegue ver. Então, a parte externa, por exemplo, monitor, teclado, mouse, o gabinete, são partes externas, tá? Apesar que o gabinete é onde guarda a parte interna, tá? Então, a gente vai falar que, de certa forma, eu até coloquei ele como interno, mas ele também é externo, porque você vê ele, tá? Então, vamos lá. A parte interna do hardware, a gente tem o HD ou SSD, a memória RAM, a placa-mãe, os fios e cabos que vai ter para ligar tudo isso aqui, tá? A fonte de alimentação, né? Fontes não, é só uma, tá? Processador ou CPU. Uma coisa interessante aqui, muita gente chama de CPU, isso daqui, ó, né? Esse gabinete. Isso aqui não é CPU, isso aqui é gabinete ou caixa preta ou torre. Tem vários nomes para ele, mas geralmente a gente chama de gabinete, tá? Então, sempre observem isso aqui, tá? CPU é a parte que fica dentro do gabinete. A gente tem a placa de vídeo, placa de som, placa de rede, né? Chipset, que é que fica junto com a placa-mãe, e o gabinete, que é a parte interna do gabinete. Mas o gabinete também tem a parte externa, que é a parte visível, tá? Então, ela fica entre meio termo, ok?
Então vamos lá, vamos começar então falando da placa-mãe, tá? Então, a placa-mãe é uma das partes principais, né? Se não a parte principal do computador. Também é a mais cara, tá? Então, quando você quer um computador, você tem que comprar uma placa-mãe boa, exatamente com um bom funcionamento. Por quê? Porque todos os outros hardwares internos são ligados na placa-mãe. Ou seja, memória RAM, HD, processador, fonte, tudo é ligado na placa-mãe. E algumas placas, que nem eu falei ali, placa de vídeo, placa de som, que a gente vai falar melhor, elas já estão ligadas muitas vezes na própria placa-mãe, que a gente chama de onboard, ou seja, elas estão soldadas ali, elas estão assim conectadas de uma forma que não tem como você tirar, tá? Então elas vêm já de fábrica. Mas vamos mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Então a placa-mãe, ela é responsável, né, porque ela é a parte principal do computador por ligar todos os outros hardwares internos, tá? Então ela vai fazer esse funcionamento e gerenciamento também desses hardwares, por isso que ela é importante, tá bom? Então, depois da placa-mãe, a gente vai ter o HD. O HD é onde a gente armazena as nossas fotos, vídeos, imagens, textos, tudo que a gente tem no computador é armazenado no HD. Hoje, a gente utiliza também o SSD. Qual a diferença? O SSD ele tem uma velocidade maior de armazenamento do que o HD. Então, por exemplo, um computador que tem um SSD, provavelmente ele inicia mais rápido. Por quê? Porque o HD ele não guarda só nossas fotos, vídeos, arquivos, ele guarda também o sistema operacional. Então, o sistema operacional precisa de uma parte dentro do seu HD ou SSD. Se ele estiver no HD, ele vai demorar um pouquinho mais para iniciar. Agora, se ele tiver no SSD, ele vai iniciar muito mais rápido, tá? Então, a velocidade, você vê a comparação assim, é nítida. Então, quando você inicia com um computador que tem um SSD que também armazena, tá? Igualzinho ao HD, ele vai ter uma velocidade maior, ok? No entanto, o SSD ele é mais caro em algumas partes, por exemplo, se a gente comparar o tamanho de cada um, ele é mais caro o SSD do que o HD. Por isso que muitas vezes pode ficar um pouquinho mais caro o seu computador se você colocar um SSD, ok? E o SSD, por que ele é tão rápido? Porque o SSD, ele tem toda a parte dele eletrônica, tá? Então, assim, a parte de armazenamento, o funcionamento dele é tudo eletrônico, enquanto que o HD, ele tem a parte eletrônica, mas ele tem a parte mecânica. Olha que interessante, esse HD aqui ele está até aberto, tá? Então uma capinha aqui que fecha o HD, ele não vem assim, tá? Então esse HD vocês podem observar que vai ter exatamente um disco aqui. Nesse disco ele vai girando, ou seja, ia ter que tem como se fosse uma agulha. Isso lembra muito aqueles discos, né? Aquelas vitrolas antigas, né? Que você colocava o disco de vinil e colocava para escutar um som. Então ele gira realmente esse disco muito rapidamente. E daí ele vai lendo, ou seja, seus arquivos, tudo que você tiver no computador através dessa pequena agulha aqui, né? A gente pode dizer. Então, esse processo aqui que ele faz, ele é mais lento, enquanto que aqui já é um processo eletrônico. O SSD ele é muito parecido com um pendrive nesse tipo de funcionamento, ok, pessoal? Então, vamos lá. A outra parte importante é a memória RAM. A memória RAM, ela já é uma memória que ela armazena também seus arquivos, né? Fotos, vídeos, só que isso é temporário. Ou seja, quando o computador está ligado, ela vai armazenar os seus arquivos. Quando o computador é desligado, ela apaga tudo. Por quê? Porque a memória, a gente pode dizer que ela é uma auxiliadora do processador. Então, ela ajuda o processador, né? Por isso que ela é importante para aumentar a velocidade do computador. Então, muitas vezes você quer aumentar a velocidade de um computador mais rápido, você precisa de mais memória RAM. Porque ela vai armazenar tudo que você vai estar fazendo naquele momento no computador. Então, vamos supor, você abriu o Word, Excel, internet, né? Abriu uma página lá de internet, está mexendo no Facebook, no Instagram e um monte de coisa. O que vai acontecer? Tudo isso está armazenado na memória naquele momento. Fora o próprio sistema operacional que está executando várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele está tudo armazenado na memória. Quando você desligar o seu computador, ele apaga tudo.
É por isso que muitas vezes, quando dá algum pau no computador, a gente reinicia, porque muitas vezes deu algum pau na memória, e daí reiniciando ele volta ao normal, tá? Então a memória RAM ela é importantíssima também para ajudar na velocidade do computador, tá? Então, exatamente porque ela vai armazenar melhor as coisas que você estiver utilizando, como jogos, redes sociais, tudo que você estiver fazendo no computador. E a gente vai ter as placas, né, que são a placa de som, placa de vídeo e placa de rede. Cada uma dessas placas ela é responsável por alguma coisa. Então, por exemplo, a placa de som ela é responsável pelo áudio, para você escutar uma música ou para falar. Ou seja, quando você está numa videoconferência, você vai precisar de um microfone. Então, é ligado na placa de som. No caso da placa de vídeo, é para aparecer as imagens, os vídeos, ou seja, a tela do seu computador ela só vai funcionar direito, ou seja, com uma boa qualidade de vídeo, se você tiver a placa de vídeo, tá? Então ela precisa para aparecer alguma imagem no computador. Então a placa de vídeo é super necessária, assim como a placa de som. E a gente tem a placa de rede, que é responsável para nos conectar, por exemplo, na internet, tá? Ou em outros computadores também. Tá? Então, essas são placas principais. Óbvio que existem mais placas, só que aqui eu vou falar das principais que a gente mais utiliza. Algumas dessas placas, muitas vezes, elas ficam já acopladas na placa-mãe, que nem eu falei lá atrás. Então, você não precisa, muitas vezes, comprar essas placas separadas se elas já vierem na placa-mãe. Geralmente, a placa de som e a placa de rede. A placa de vídeo, muitas vezes, é separada e você vai ter que comprar à parte, quando estiver montando o computador, por exemplo. E a outra parte muito importante também é a fonte de alimentação no computador, que é onde liga energia, ou seja, a tomada que você liga do seu computador é ligada na fonte de alimentação. E essa fonte que ela vai mandar energias para cada hardware que está ali interno. Então, para o HD, para a memória, para as placas de som, placa de vídeo, porque cada um deles, muitas vezes, é um determinado tipo de energia, tá bom? Então, essa fonte ela é importantíssima também dentro do seu computador. E, não mais importante, a gente tem o que é o famoso cérebro do seu computador, ou seja, o processador ou CPU. Isso daqui é a CPU, que é responsável pelo processamento de dados. O que é isso, Rodolfo? É a parte da velocidade do seu computador. É o quanto que ele processa as informações. Lembra que a gente falou lá atrás, no outro curso, na outra aula do curso, sobre informação. Ele processa as informações, tudo passa pelo processador. Por isso que muitas vezes ele precisa, muitas vezes não, sempre ele vai precisar disso aqui, ó, que é um cooler, ou seja, é um ventiladorzinho, né, com um dissipador de calor, para resfriar ele. Por quê? Porque ele processa tanta informação que ele esquenta muito. Então precisa de um cooler, tá? Ou ventiladorzinho, né? Muitas vezes tem gente que chama isso de ventiladorzinho. E para colocar tudo isso, toda essa parte interna, a gente precisa de um gabinete, tá? Então o gabinete fica dentro dele, fica tudo isso, placa de som, processador, né, memória, tudo fica ali dentro, tá bom? Então, o gabinete também tem a parte externa, tá? Que eu coloquei como parte interna porque tem tudo que fica dentro dele, mas ele também é a parte externa, que é onde a gente vai ter o botão de ligar, onde a gente vai colocar pendrives no USB, entre outras coisas, tá? E a parte externa? Qual que é a parte externa do computador? A parte externa é a parte do monitor, teclado, mouse, webcam, caixa de som ou foninho, impressora e microfone. Toda essa é a parte externa do seu computador, ok? Então vamos lá. A parte externa a gente tem um monitor, que é onde você vai ver a resposta do seu computador. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você iniciou o seu computador, você vai clicar para abrir o Word. Você clicou ali no Word, ele vai mostrar na tela, então você precisa saber. Então o monitor é onde que mostra que você está realmente mexendo no computador, é a tela onde você tem a resposta, tá? Depois do monitor, a gente vai ter o teclado, que essa é a parte, então, tudo essa parte que a gente fala que é a resposta, né, que mostra pra gente, a gente chama isso de saída, ou seja, ele mostra pra gente o que a gente fez. Então, isso a gente chama de componente de saída, ou seja, é um hardware de saída, porque ele está mostrando, isso é um monitor.
No caso do teclado já é diferente. O teclado, ele é um componente, né, um hardware externo, de que é um componente de entrada do seu computador. Ou seja, para o seu computador, na hora que você está digitando um texto, você precisa do teclado, ou seja, você precisa entrar com as informações, digitar as palavras, o texto dentro do Word, por exemplo. Então, você vai ter que digitar através do teclado. Então, o teclado é o meio de entrada de informação. Então, aqui, ó, saída de informação, entrada de informação, tá? Então, o teclado, ele é essencial para o computador. E a gente tem um mouse também que, vamos lá, vamos ver se vocês sabem agora, é a parte de entrada de informação também, porque quando eu mexo o mouse fisicamente, né, que eu tenho que mexer minha mão aqui, clicar nos botões, no botão esquerdo e botão direito, e o scroll do mouse, que é essa rodinha, eu estou dando um comando, ou seja, eu estou dando um comando interno para o computador. Então, ele vai responder mexendo, por exemplo, ó, mexi o mouse, ó, o cursor dele mexe, tá? Então, o mouse também é um componente de entrada, né? Ou seja, ele é um hardware de entrada do computador. A gente tem também, no caso, a webcam, que também é entrada, porque ela vai pegar a sua imagem e passar e transmitir, por exemplo, que nem está transmitindo a minha imagem através de uma webcam. Se eu tiver uma videoconferência, eu preciso de uma webcam, tá? Ou seja, se eu entrar no Zoom, por exemplo, no Google Meet, a gente precisa de uma webcam. O fone de ouvido, tá? Que já é a saída, ou seja, é um componente de saída, por quê? Porque eu vou escutar o som, ou seja, vou escutar som, então eu preciso de uma caixinha de som ou fone de ouvido, que também são hardwares externos. O microfone, ele já vou falar. Se eu vou falar, então é uma saída, uma entrada, ou seja, eu vou entrar com alguma informação falando, que nem vocês estão escutando aí. Então eu tenho um microfone aqui também, por isso que esse hardware, né, é um hardware externo de entrada de informação, que ele está entrando informação. E se vocês estão escutando aí do outro lado, é porque vocês estão através da caixinha de som ou do fone de ouvido, né, que é a parte de saída de informação, tá? E a impressora, que também é um hardware que você pode ter ou não ter, depende das pessoas que precisam, tá? Lógico, pessoal, que tem muito mais desses hardwares externos. Eu só citei alguns aqui para vocês, tá? Mas tem muito mais. Esses são os básicos. A impressora também não precisa, tem muita gente que não precisa de impressora, mas esses daqui, monitor, teclado, mouse, webcam, microfone e caixinha de som, são os básicos que a gente precisa muitas vezes para mexer no computador, ok? Agora, muita gente pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver muitas vezes com celular, né? Por exemplo, que é um dos computadores que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. O celular, ele tem tudo isso também, assim como o notebook. Só que no caso, ele já tem tudo acoplado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Abrir uma página aqui do Google, ó. Então, vamos lá, notebook. Opa. Observem aqui o seguinte, ó. Dentro de um notebook, o teclado ele já vem aqui, né, interno, ou seja, acoplado nele. O monitor também. O mouse do notebook é esse mouse, né, que a gente utiliza aqui, né, que seria essa parte aqui, né, que a gente utilizaria o cursor do mouse do notebook. Ou eu posso colocar um mouse externo também, isso não me impede, ok? E toda aquela parte interna, processador, placa-mãe, memória, fica aqui dentro, né, do notebook. A caixinha de som, muitas vezes, vai sair onde tem alguns furinhos, ou sai do lado aqui, ou seja, tem exatamente a parte do som e tem a entrada de foninho de ouvido, se eu quiser também no meu notebook. Então, ou seja, ele é tudo acoplado em um só. Por isso que o notebook, ele é um computador portátil, ou seja, eu posso transportar ele para onde eu quiser. No caso do celular, a gente vai ter também tudo isso que eu falei. Então, num celular, a gente tem a parte principal, que é a tela, só que o mouse aqui, ele já não é utilizado. A gente não utiliza mouse no celular. Por quê? O celular, ele vai substituir a função do mouse por uma tecnologia chamada touchscreen, que, ou seja, toque sensível na tela. Ou seja, o mouse seria o meu próprio dedo. Ou seja, eu toco na tela e ele vai abrir algum aplicativo. E o teclado é um teclado virtual,
né? Então, quando aparece alguma coisa para digitar, ele vai aparecer esse tecladinho aqui, ó. É um teclado virtual que aparece no seu celular. E lógico, ele também tem um microfone, ele tem, muitas vezes o microfone fica nessa parte aqui, depende, né? Vocês vão ver que tem um furinho. Tem a caixinha de som, né, que seria o alto-falante do seu celular, que seria interno, ou seja, tudo bem acoplado. Por isso que também o celular é um tipo de computador que ele é um computador assim móvel, né? Por isso que a gente chama de mobile. Ou seja, eu posso levar para onde quiser, ele é fácil, cabe no bolso, né? Então tem a câmera do celular, que no caso não é o webcam, é uma câmera mesmo do celular, que é uma qualidade muito maior, né? Então a gente tem a câmera. Então você vai ter toda essa parte que a gente chama de multimídia dentro do seu celular de uma forma muito mais fácil, tá? E também dentro do celular tem a placa-mãe, tem processador, tem a memória RAM, né? No caso aqui a gente não teria HD e também não seria SSD dentro do celular. Dentro do celular a gente vai ter na verdade um SD, ou melhor, micro SD, que é a memória de armazenamento do seu celular, para armazenar suas fotos, seus vídeos, tá? E seus aplicativos, ok? E vamos falar, já que a gente está falando de celular, vamos pegar aqui um anúncio. Vou pegar um anúncio aqui, deixa eu ver. Vou pegar do iPhone, olha que interessante, iPhone 14. Vou abrir aqui e vamos ver a configuração, né? Então, quando ele mostra aqui, ó, o que que ele está mostrando, ó, sobre esse item, deixa eu ver aqui. Ó, ele já mostra as configurações de hardware, ou seja, que é a capacidade dele. Então, olha que interessante. Ele mostra aqui tamanho 128 GB. O que é GB? É gigabyte. A gente vai aprender melhor isso mais para frente, mas guardem essa informação, ó. 128, né? Se eu quiser maior capacidade de memória, eu clico aqui, ó, 256. Lógico, ó, o valor aumenta, porque a capacidade de armazenamento é maior. Então, olha que interessante, 128 GB é a capacidade de armazenamento, é o espaço dentro do micro SD dentro desse celular. Se eu quiser 512, que é muito superior, tá? É muito superior a 128, né? Ele vai ter uma capacidade muito maior, mas olha o preço também, ele vai subir. Por quê? O hardware, né, o preço, ele é de acordo com a capacidade, ou seja, com a capacidade de hardware que você está escolhendo do seu computador. Quanto maior, mais caro ele vai ser, ok? Aqui tem muitas vezes aqui a marca, o modelo, né? O sistema operacional que a gente vai ver mais para frente, essa parte de tecnologia 5G, que é a parte de rede, tá? De rede do seu celular, lembra que a gente falou de rede? E aqui a gente, deixa eu ver se tem mais algumas coisas, ó. A tela, o tamanho da tela, que é as polegadas, é medido em polegadas, né? Aqui fala da bateria do celular. No caso, o celular não teria tem a fonte, né? Que seria o cabinho para a gente carregar o celular, mas a bateria é o que vai, que é outro componente interno, né, de hardware, que ele é responsável pela energia do seu celular para ficar um determinado tempo sem ligar na tomada, tá? Então isso tem no notebook e tem também no celular. E daí a gente vai vendo outras coisas aqui. Só que eu falei aqui de celular, mas vamos ver, por exemplo, de um computador. Eu digitei computador, vamos ver esse computador aqui, ó. Vamos ver, para ver, vou comprar esse computador, vamos supor que eu vou comprar. Olha que interessante. Ele mostra no anúncio toda a parte de hardware primeiro. Então, por exemplo, ó, Intel Core i7. O que significa isso? É o processador. 16 GB de RAM. RAM é a memória RAM que a gente viu lá atrás. 480 gigabytes de SSD, ou seja, lembra que eu falei? O SSD é uma memória de armazenamento. 19 polegadas. Então, tudo isso aqui ele já coloca a informação do computador. E aqui, ó, sobre esse item, vejo tudo isso aqui. Pessoal, toda essa parte de hardware, ele é bem completa, tem muito mais coisa para a gente falar. A gente vai ter aulas melhores para saber qual computador que a gente compra, por exemplo. Então, eu dei uma aula bem básica aqui para vocês entenderem melhor o que é processador, memória, HD. Espero que vocês tenham aprendido. Se não aprendeu, deixa aí nos comentários, tá? Se você ficou alguma coisa que não ficou clara, pode deixar nos comentários. Mas a gente vai ter uma aula falando melhor sobre quais os tipos de processador, né? Qual que é mais rápido, qual que é mais lento,
quais os tipos de memória, ou seja, quais os tamanhos de memória que a gente tem, por que uma memória é melhor que a outra, quais os tipos de HD, isso tudo são outras aulas bem específicas de cada parte do hardware interno, para saber, muitas vezes, a gente comprar, saber qual computador que é melhor para a gente comprar, tá bom? Então, mas isso vai ser em outras aulas que eu vou apresentar para vocês. Então, isso aqui é só para a gente já ter uma ideia melhor, ou seja, já olhar e saber o que significa cada uma dessas partes na hora, por exemplo, de eu comprar um computador. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu curtir aqui, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e até a próxima aula.